os espinhos e nós vamos conseguir aí que estudar. Então, como eu estava falando para vocês, irmãos, o Pentateuco, né? O início de todas as coisas, como que o cão não vai ficar furioso com isso? Como que não vai ficar furioso com a palavra de Deus, né? E aí eu sempre digo, né, em todas as nossas reuniões, por que às vezes as pessoas não querem estudar a Bíblia? Por que às vezes as pessoas não querem participar, né, do momento da escola bíblica, né? O que isso impede, né? Então, é porque é o livro da razão, né? O livro onde a gente tem todas as nossas respostas, as saídas estão aqui. Então, esse vai ser o nosso primeiro material que nós vamos utilizar nas aulas. Aqui, e esta revista que eu falei para os amados, tá? Em nome de Jesus. E aí eu vou compartilhar com os irmãos o material que a gente fez, para a gente poder acompanhar essa primeira aula. Em nome de Jesus. Então as nossas aulas, elas vão ser gravadas todas as terças-feiras, das 8 às 9. Vamos ter interação, né? Dependendo de como tiver a quantidade de pessoas, a gente vai conseguir ter interação aí. E quem vai estar dando esse primeiro módulo sou eu, que o pastor Fernando convidou. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Carlinhos, eu sou de Jundiaí. Eu sou pastor titular em uma igreja aqui no bairro, em um bairro da cidade de Jundiaí, que chama Rio Acima. Um bairro bem rural aqui da cidade, uma grande bênção. E também sou diretor regional das escolas bíblicas aqui em Jundiaí, que nós temos 28 igrejas que nós cuidamos aqui na nossa região, tá? Então esse é só para apresentar, para saber com quem nós vamos estar conversando. Eu também dou aula no ITQ, também dou aula na escola bíblica, amo a escola bíblica. Eu comecei com 11 anos de idade dando aula na escola bíblica, conheci Jesus aos 8, aos 11 anos eu comecei a dar aula na escola bíblica. Então essa vai ser a nossa primeira aula, vai ser a nossa aula inaugural, vai ser a nossa aula para a gente entender um pouquinho das coisas, né? E aí, contextualizando para os amados, e como eu falei, aqui nossa escola bíblica não vai ter aquele feeling teológico, onde a gente vai trazer as riquezas, né, as profundidades que a gente tem no estudo teológico. Por quê? A gente tem o curso de teologia, onde aprofunda, onde vai mais adiante, onde avança mais, mas aqui nós vamos trazer para a nossa vida, para nosso dia a dia, tá? Então, começando aqui, o Pentateuco, né? O que é o Pentateuco? É derivado do grego, que quer dizer penta, 5, e teuco, livros. Então, é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E conhecido como Torá também pelos judeus, e a revelação para o povo de Israel. Então eles narram a criação do mundo, a história dos patriarcas, a libertação dos povos de Israel, do Egito, as leis fundamentais e a preparação para a terra prometida. Então são os livros das leis, os livros que Moisés escreve, os livros que são a base para a nossa vida com Deus, para o nosso cristianismo, para que tudo se inicie. E aí a gente fica perguntando assim, né? Mas nós vamos estudar o Pentateuco, por que nós vamos estudar o Pentateuco? Que jeito que nós vamos estudar o Pentateuco? Mas o Pentateuco, às vezes a gente escuta dizer que o Antigo Testamento está passado, a gente escuta tantas pessoas falar assim, mas por causa de tudo, por que a gente tem que fazer tudo isso, né? Então, nós vamos ter a resposta lá no Novo Testamento, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, você que veio para a aula bíblica, em nome de Jesus, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo dá um conselho para a igreja de Coríntio. E ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10 diz, ora, irmãos, não quero que vocês ignorem os nossos pais. Estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados.
tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram o mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não seja idólatra como algum deles foram, conforme está escrito. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como algum deles o fizeram, caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aqueles que pensam estar em pé, que veja para que não caiam. Então, qual que é o nosso desejo, a nossa vontade de começar estudando o Pentateuco, né? Estamos no fim dos tempos. E nós precisamos lembrar e relembrar das coisas que o nosso Deus deixou. E tudo começou lá com Moisés escrevendo o Pentateuco. E lá ele falava de desobediência, de rebeldia, de idolatria, tudo isso, coisas que nós vamos aprender neste módulo para que nós tenhamos intimidade, para que nós tenhamos o momento de buscar mais de Deus e de colocar isto em prática. Então é por isso que nós vamos começar, para que isso faça sentido na nossa vida. Amém? Vocês, eu não estou vendo vocês, agora eu comecei a ver vocês. Todos entenderam até aqui? Tudo certo? Tudo claro? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, a gente vai vendo, a gente vai conversando, não tem problema nenhum, tá bom? Mas, então, o nosso desejo, o nosso primeiro módulo é para a gente relembrar, para a gente voltar, para a gente entender, de fato, o que nós estamos fazendo aqui, o propósito de Deus para a nossa vida. Tudo começou com a criação. Nós fazemos parte dessa criação. Então é esse que é o propósito desses dias nessa escola bíblica, que é a nossa primeira lição. Porque nós somos a geração, com certeza, que se não nós, mas os nossos filhos, os nossos netos viverão o arrebatamento. Então nós estamos, não tá tão perto, está muito mais perto do que os nossos avós falavam, do que os nossos tataravós falavam, com tudo que nós temos visto acontecer. Amém? Então, queridos, continuando aqui, compartilhando a tela para vocês, nós vamos começar com o primeiro livro. Qual que é o primeiro livro da Bíblia? Quem escrever no chat primeiro vai ganhar um bombom. Qual que é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis, muito bem. Kátia Monteiro, aluna estrelinha hoje, hein, Kátia? Muito bem. Gênesis, né? E o que quer dizer Gênesis? Porque é o primeiro livro da Bíblia, né? Você já parou para perguntar isso dentro da estrutura da Bíblia? Por que que a Bíblia é projetada desse jeito, desta forma? Nós vamos ter aqui uma matéria que nós vamos falar da estrutura da Bíblia. Por que como ela é dividida, como, né, as ordens cronológicas, como ela foi escrita, mas por que Gênesis, né? Por que hoje tá escrito assim para nós? Por quê? Né? Então nós vamos compartilhar aqui e continuar com essas respostas que a gente tem aí em nome de Jesus. Vocês estão vendo minha tela? Amém. Bom, Gênesis, no grego, quer dizer origem. No hebraico, essa palavrinha aí, ó, Bereshit, quer dizer o princípio.
Ou seja, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a origem de todas as coisas, Gênesis, o livro dos começos, o livro das respostas para muitas perguntas, de onde viemos, quem criou o universo, o que nós estamos fazendo aqui, perguntas que a gente pode falar no nosso dia a dia com as pessoas que nós evangelizamos, perguntas que pulsa na cabeça de muitas pessoas que ainda têm dúvida de quem elas são. Então é a origem, aonde começou tudo, aonde Deus cria tudo, né? E Deus começa a criar. Então, quero pedir para você abrir sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, no nome de Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu quero ler com vocês. Já começa, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, a primeira palavra do livro de Gênesis já define quem é Gênesis, o que é esse livro, né? O princípio. Então, o princípio de todas as coisas, da onde a gente veio. Então, aí começa a criação. E aí, olha que coisa linda. A terra era sem forma e vazia, o espírito e havia trevas sobre a face do abismo. E o espírito se movia sobre as águas. Então Deus disse, o que Deus disse? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Primeira palavra que Deus falou. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dias e chamou as trevas noites. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse, segunda vez que Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas, do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu que Deus chamou a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, terceira vez que Deus disse, que a terra produza relva, ervas, deem semente, as árvores frutifiquem, que deem o fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde, manhã e o terceiro dia. E Deus disse de novo, que haja luz no firmamento dos céus, para fazer separação do dia e da noite. E aconteceu. E também, seguindo lá, para o 20. E Deus disse, de novo, a quinta vez que Deus disse, que as águas sejam povoadas, as enchentes dos seres vivos, e as aves voam sobre a terra. Assim Deus criou grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem e os quais povoam as águas. 23. Houve tarde, amanhã, o quinto dia. No quinto dia, o que Deus faz? Deus disse de novo, que a terra produza seres vivos. E aí chega o sexto dia. Deus disse de novo, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Ou seja, queridos, olha só, sobre a criação.
Deus disse, haja luz, haja separação das águas. Deus cria céu e terra, Deus cria as aves, Deus separa a terra das águas. Olha que Deus organizado. Para que depois criasse eu e você. E para que criasse eu e você não de qualquer jeito. Para que criasse eu e você imagem e semelhança dele. Para que criasse eu e você alguém que poderia também ser criativo nesses dias, alguém que poderia orar para as pessoas serem abençoadas nesses dias, alguém também que poderia, com o poder da palavra, expulsar os demônios, curar os enfermos. Deus cria a gente de uma forma toda especial. E algo muito importante acontece. Deus cria todas as coisas na palavra. Então ele disse, vamos criar a terra, vamos criar o céu, vamos separar a água da terra, vamos criar as aves, vamos criar as relvas. E o homem, ele planeja com a voz, façamos o homem. Mas ele ainda não faz. A hora que ele vai fazer o homem, lá em Gênesis 2, ele pega com as mãos e pega do pó da terra e forma eu e você. Olha que coisa linda. O início da nossa vida. Todas as coisas que Deus criou para mim e para você foi com a voz. Mas eu e você ele pega com as mãos. Olha o valor que nós temos para esse Deus. Olha como nós somos especiais no projeto de Deus nesta terra. Nós fomos criados imagem e semelhança. E vem alguém e diz assim, você não vale nada. Vem outro e diz assim, você não vai dar certo. Vem outro e diz assim, você não nasceu para isso. Vem outro e diz assim, você vai dar errado em tudo. E o Senhor diz para você, e a única verdade que nós acreditamos, eu te fiz minha imagem e semelhança, para que você domine a terra, para que você seja meu filho, para que você viva aquilo que eu tenho para você. E eu te pego com as mãos e te sopro o fôlego de vida. Que coisa mais linda e especial que o nosso Deus faz. E tudo isso se cumpre lá no Novo Testamento. Em Colossenses, quando Paulo falava para a igreja dos Colossos, em Colossenses, Paulo, ele faz algo extraordinário. Ele fala algo lindo, uma declaração linda. Abre lá comigo, você que está com a sua Bíblia, Colossenses 1, 15 e 16. Olha só. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas essas coisas, nele tudo subsiste. Olha que coisa mais linda. Como não crer e não acreditar que nós fomos criados para, que nós somos projeto de Deus, como não crer e não acreditar que a nossa família é projeto de Deus, como não crer e não acreditar que esse Deus tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Às vezes as pessoas batem na nossa porta questionando quem é Deus, será que esse Deus existe? Às vezes a gente se depara com pessoas que Deus não existe, né? A gente fica indignado. Como não crer num Deus tão poderoso como esse? Todas as coisas, antes de todas as coisas, ele já existia. Ele já era Deus. Olha que maravilhoso. Em João,
O Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Olha que declaração linda. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. A criação de Deus, a mão de Deus sobre nós. Jesus estava na criação, o Espírito Santo na criação. Por isso que Deus, quando planeja o homem, ele não fala, eu vou fazer o homem, mas façamos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Olha que lindo, façamos. Toda a trindade presente naquilo que era propósito para nós vivermos hoje. E todas as coisas foram por ele. Então, a parte da criação, né, o início de todas as coisas, foi para que tudo fizesse sentido hoje, para que a gente aceitasse Jesus, para que a gente tivesse a oportunidade de estar na igreja do Evangelho Quadrangular, para que a gente tivesse a oportunidade de iniciar 40 dias de milagres e viver no nome de Jesus 40 dias de milagres, porque nós confiamos e acreditamos num Deus de milagres. Nós somos um milagre. Ele soprou a vida em nós. Isso é especial demais. Depois disso, aí em Gênesis também, antes disso de eu seguir aqui, eu quero ver se alguém tem alguma pergunta. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Está muito rápido, estão entendendo? Diga sim, diga não entendi isso. Pode escrever aí no chat, meus queridos. Tá tudo certo. Vou perguntar então, fazer uma pergunta aqui. Quem é você então? Imagem e semelhança de Deus. Uau! E nada muda isso, né, queridos? Nada muda isso. Às vezes a gente... E é o homem, né? E eu sempre falo assim, quando eu dou essa aula, nós somos imagem e semelhança de Deus. E o povo que entrou para fazer algazarra com nós, Deus fez imagem e semelhança. Também. Sabe qual a diferença deles para nós? Nós temos o privilégio de ser chamados não só imagem, mas ser filho. Porque lá em João, mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos. Então, além de nós sermos imagem e semelhança, que nada muda isso, não tem conta bancária que muda isso, não tem carro na garagem bonito que muda isso, não tem saúde estabilizada que muda isso, nós continuamos imagem e semelhança de Deus. O que muda e o que vai fazer a gente ter a eternidade é o privilégio de filho. Então nós temos isso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Sabe aquele parente que te tira a paz? Sabe quem ele é? Imagem e semelhança de Deus. Sabe aquela pessoa que não conhece Jesus ainda? Imagem e semelhança de Deus. Sabe qual que é o nosso desafio? Fazer com que eles se tornem filhos de Deus. E Fazer com nós que... temos, e nós temos a presença do Espírito Santo. Exatamente. A presença do Espírito Santo que foi dada a nós aonde? Pelo batismo. Exatamente. Que Jesus, quando vai para o céu, deixa o Consolador para que nós não fiquemos órfãos. Olha que plano perfeito. Né? Que plano maravilhoso. Então é por isso que nós vamos estudar o Pentateuco. Por isso que nós vamos entender e vamos ir amarrando as coisas, porque a Bíblia é o único livro que é o mais atual de qualquer jornal de amanhã e é o único livro perfeito que não tem erro algum. Nós não vamos achar erro nela. Ela vai se completar em todas as estações. Então veja, seguindo, né? Além de tudo isso, além de Deus
nos dar, né, o mar, a praia para a gente curtir. Por isso que é de Deus você viajar, meu querido. Pode viajar, pode desfrutar das bênçãos do Senhor. Por isso que é de Deus você comer uma carne gostosa, porque o Senhor deixou os animais, porque é plano de Deus. A gente comer um alfacinho também é plano de Deus, comer um tomatinho também é plano de Deus, fazer uma dietinha é plano de Deus. Tudo isso é uma benção, né? É criação do céu para nós. Tomarmos água. Olha que delícia, né? Um privilégio. Eu fico sempre com a minha garrafinha aqui. Eu trabalho aqui nessa estação, estou aqui dando aula para vocês nessa estação e sempre minha garrafinha. Porque Deus, Ele criou todas as coisas para nós, não para o ímpio, não para as pessoas que não querem ser filhos de Deus, mas nós temos o privilégio de desfrutar da criação de Deus. Nós, as próprias criações de Deus, que um dia encontrou com Jesus, nos tornamos filhos de Deus, temos o privilégio e o prazer de desfrutar de toda a criação dele. E dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Então, além de tudo isso que Deus deu, Deus também deu algumas coisas para nós. Que tem hora que eu vejo e falo assim, olha, Deus não devia ter dado, mas deu. Porque ele é um Deus misericordioso. Se não fosse eu, Deus, naquele dia, eu não sei se eu ia ter dado um, um, o negocinho agora, a palavrinha agora que ele deu para nós. E vamos compartilhar, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês na onde tudo começou. Olha aqui. Essa palavrinha aqui, ó. Depois de Deus criar o homem, depois de Deus criar a mulher, depois de Deus soprar a vida, depois de Deus fazer tudo de bom, Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, cria o livre-arbítrio, né? Tem hora que a gente fala assim, oh meu Deus, cria aqui o livre-arbítrio. Tem algumas pessoas não podiam ter o livre-arbítrio, ou eu não podia ter o livre-arbítrio, ou quantas vezes a gente por conta desse livre-arbítrio a gente se arrependeu, a gente fez coisas erradas, a gente fez coisas que não deveria, mas Deus é um Deus tão educado, né, irmãos? Deus é um Deus tão maravilhoso, Deus é um Deus tão especial. Então, ele nos concedeu com isso aqui, que é o livre-arbítrio. Vamos lá em Gênesis 2:16, você que está com a sua Bíblia, você que está anotando, Gênesis 2:16, diz assim a palavra de Deus. Gênesis 2:16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer dela você certamente morrerá. Ou seja, Deus deixa aqui o início do livre-arbítrio. Eles poderiam escolher comer ou não comer. Eles poderiam escolher fazer a vontade de Deus ou desobedecer a Deus. E quantas vezes na nossa vida Deus nos ordena? Às vezes Deus já ordenou a gente, seja forte e corajoso. Deus ordena a gente, ide por todo o mundo. E quantas vezes a gente deixa de falar de Jesus? Quantas vezes a gente esmorece na fé? Quantas vezes a gente diz, e se acontecer, não é para mim isso, a gente coloca a nossa confiança em Deus em xeque. Quantas vezes? Por conta do livre-arbítrio. Deus faz isso com misericórdia, porque nós temos a capacidade de pensar, a capacidade de reconhecer que Ele é Deus, a capacidade de apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Nós temos essa escolha. E Deus deixa isso para que Ele possa ser amado, para que Ele possa ser adorado. Nós fomos criados e formados para adorar alguma coisa. Algumas pessoas adoram bodes, outras pessoas adoram cobras, outras pessoas adoram santos. E nós fomos criados para adorar a Deus. E tudo isso se dá pelo livre-arbítrio.
o poder da decisão, o poder da escolha, o poder de nós decidirmos certo ou decidirmos errado. A partir da decisão de Adão e Eva, que eles comem do fruto, né? Eles começam a decair. E aí começa a nossa vida. Olha, vamos traduzir para nós. Pensa, quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando nós não obedecemos o que Deus quer, primeira coisa, eles ficam com medo. Gênesis 3:8. Gênesis 3:8 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se escondem da presença do Senhor. O medo, a vergonha. Muitas situações a gente fica com medo, a gente fica com vergonha porque a gente não ouve a voz de Deus. A gente não faz a decisão correta. Quando a gente não toma a decisão correta, quando a gente não toma a decisão certa, quando a gente peca contra o nosso irmão, quando a gente peca contra a nossa vida, contra o nosso corpo, quando a gente peca contra Jesus, a gente fica com medo. Será que eu vou para o inferno? Será que vai dar certo isso? Então, começa a esmorecer as coisas. É um processo. Deus nos criou para adorar. Deus nos criou para estar pertinho dele. Deus nos fez com livre-arbítrio. E a decisão é nossa. Quando nós decidimos certo, tudo vai muito bem. Quando nós decidimos errado, as coisas começam a desmorecer. Quando nós decidimos certo, as lutas vêm, nós estamos fortes. A batalha vem, nós estamos fortes. A guerra vem, nós estamos prontos. A adversidade vem, o Senhor, e a gente vai para cima, vai para cima. Quando nós decidimos errado, a adversidade vem, a gente fica com medo. A gente fica desesperado. A gente não sabe se vai dar certo. A gente fica pensando, ai, será que o que eu preciso fazer? Ai, será que eu fiz a coisa certa? Então, que nós tenhamos a consciência sempre de decidir o correto, né? De buscar a presença de Deus. Eles perdem a inocência. Gênesis 3:11. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da que eu ordenei que não comesse? Ou seja, eles não sabiam o que era nu. Eles vieram daquele jeito, eles eram inocentes. Mas eles perdem a dádiva que Deus tinha dado para eles. Quantas vezes a gente perde coisas e bênçãos porque a gente não fez a coisa certa, né? Então, e eles não tiveram a oportunidade de pedir perdão. E hoje nós estamos no tempo da graça, né? No tempo da lei era olho por olho, dente por dente, pecou, morreu, e assim era a vida. Mas nós hoje, nós temos esse livre-arbítrio e Deus, com a sua infinita graça, entrega seu Filho, que a gente já vai chegar lá, para que a gente fique bem, para que a gente fique ileso, para que a gente tenha oportunidade de desfrutar da eternidade. Como não amar um Deus assim, né? Sofrimentos. Começa os sofrimentos. Gênesis 3:16. Olha lá. E a mulher, ele disse, aumentarei em muitos os seus sofrimentos na gravidez, como a dor, você dará à luz, com muita dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele governará. E Adão, ele disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido a árvore que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra. Por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ou seja, o início, né, de quantos sofrimentos, de quantas batalhas, de quantas lutas que a gente tem. Então, só parar para compartilhar aqui e voltar para vocês e a gente já volta. E aí, queridos, a pergunta, né, que fica. A gente tem hoje o privilégio de ser chamado filho, de ser criado por ele, de ser imagem e semelhança, e o privilégio de ter o livre-arbítrio, né?
A escolha é nossa. E a escolha é das pessoas que a gente vive. E a escolha, ela é individual. A escolha, ela não pode, se a gente pudesse, a gente abria a cabeça de algumas pessoas e colocava as coisas dentro, mas a gente não pode. A escolha é individual, né? A escolha ela é especial, né? Então, o que que acontece? A gente precisa entender esse plano de Deus para a nossa vida. Fomos criados, Deus criou tudo para nós, pecamos, e aí as mulheres, a hora que chegar lá no céu, vocês conversam com a Eva, que vocês sofreram muito na terra, fala, Eva, foi por você, né? Que eu passava mal todo mês, que eu tinha dor todo mês, que eu sofri para ter filho. E nós, homens, vamos dar um jeito no Adão, que nós tem que trabalhar um monte para poder sustentar a família. E aí a gente tem que ralar todo dia, todo dia, todo dia, e trabalhar bastante para ter o sustento. Por quê? Por conta de uma decisão errada. Olha o que uma decisão errada é capaz de fazer. E na época da lei, não tinha Jesus para poder interceder por eles. Na época da lei, a sentença que se estende até hoje é essa, né? É a morte física, é a dor do parto, é o trabalho excessivo, é as coisas que a gente enfrenta, né? Tudo tem um porquê. Nós não estamos aqui por acaso. Mas com a misericórdia do Senhor que nos alcançou, ele tem um plano de salvação para a nossa vida, né? E que está lá em Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde o início de todas as coisas, desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, ele tinha um plano para nós. Ele saberia, pela soberania de Deus, que eu e você estaria aqui hoje, que eu e você viveríamos esta vida, né? Moraríamos na terra, moraríamos na casa que nós moramos, desde a fundação do mundo, o Cordeiro que foi morto. Ele saberia de todas essas coisas, e pela soberania de Deus, nós estamos aqui. Olha que maravilhoso isso, né? O propósito da salvação para a nossa vida, para os nossos dias. Você já se perguntou assim, por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci? Por que eu tenho a mãe que eu tenho? O pai que eu tenho? Você já fez essa pergunta? Essa pergunta se dá pela soberania do nosso Deus. Você nasceu na família que você tá, você nasceu do pai que você tem, porque ele é soberano e ele tem um plano especial na tua vida. E ele criou todas as coisas, eu e você, para que vivêssemos esse tempo. Entende? Amém? Alguma pergunta? Algum questionamento? Não? Vocês estão tudo esperto? Entenderam tudo? Alguma colocação? Alguma coisa? Não? Tudo certo, gente? Que sala boa, pastor Esther. Olha que benção. O professor gosta de ter perguntas, viu, gente? Pode perguntar. Então, hoje vai ser mais uma aula introdutória, mais para a gente entender.
partir da semana que vem nós vamos falar mais um pouquinho sobre essas coisas que nós falamos hoje e vamos começar a falar sobre Abraão. Vamos falar sobre os patriarcas, vamos estender aí, depois nós vamos passar para Êxodo, vamos entender os mandamentos, depois nós vamos para Levítico, entender todos os sacrifícios, depois nós vamos para Deuteronômio, entender o resumo de todos esses livros, tá? Então, que você possa participar, convide alguém para participar, pedimos perdão do primeiro episódio aí que aconteceu, mas Deus sabe de todas as coisas, nós não íamos passar ileso, né? Porque a serpente lá no Éden já não passou, imagine nós aqui, né? Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, nos alcança. Então eu quero agradecer, obrigado Martins por nos socorrer, obrigado pastor Esther pelo equilíbrio e por ser nossa segurança espiritual nesses dias. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, nós vamos orar encerrando e agradecer por esse tempo. Pastor Esther, por gentileza, puder orar por nós? Amém, amém. Parabéns, pastor, muito boa. A aula é excelente. E próxima terça-feira, convide alguém para estar com você. Convide alguém para estar junto. Tenho certeza que cada semana será uma bênção. Vamos agradecer a Deus e que nós possamos estarmos juntos, compartilhando, né, essa escola, porque é uma oportunidade gloriosa, cada um na sua casa, de poder estudar, poder compreender um pouquinho mais da palavra. Obrigado pelos irmãos aí que fizeram a sala de aula, Deus abençoe, muito obrigada, que as bênçãos do Senhor continuem com vocês. Pai, nós te louvamos, somos gratos a Ti por essa aula, Senhor, Pai querido, podemos compartilhar da Tua palavra, como é bom falar da Tua palavra, como é bom compartilhar. Pai, muito obrigada pela vida, Senhor, do pastor Carlinhos, que voluntariamente está, Senhor, Pai querido, se colocando à disposição para essas aulas. Obrigada pela vida do Martins, obrigada pela vida do nosso secretário, pastor Fernando. Continue abençoando, guardando, livrando, Senhor, de todo mal, dando a tua bênção, a tua graça. Pai, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, agora uma noite de descanso, um sono tranquilo e reparador, e que possamos amanhã, Senhor, renovados nosso espírito para um novo dia de vitória e bênção na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer um convite a todos. Amanhã, 6 horas da manhã, nós temos a nossa sala de oração, nós estaremos compartilhando o link, esteja participando conosco, convidando pessoas, que Deus te abençoe. Próxima terça-feira, convide mais pessoas para estar conosco. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Fiquem com Deus, um abraço. Deus abençoe, queridos, paz seja convosco. Tchau, pessoal, Deus abençoe. Obrigada, Martins. Amém. Obrigado, Martins. Eu te agradeço por participar de mais um projeto. Fico muito feliz. Amém. Deus abençoe. Principalmente estando com a senhora, estando com o pastor Carlinhos. Isso é muito Amém. É muito gentil, viu? Uma pessoa Amém. muito querida. Dá um abração na pastora Silvia, no Rafael. Deus abençoe. Você, ela já está entrando numa outra reunião aqui agora com a Secretaria-Geral. Deus abençoe. Amém. Boa noite, gente. Bom descanso. Para a senhora também e para todos, viu? Fiquem com Deus. Amém.